Boa noite a todos. Dando continuidade ao ciclo de conferências e debates Encontro com Herculano Pires, em comemoração ao centenário do professor Herculano Pires, teremos a nossa 10ª conferência com o título O Cristianismo Oficial é o mesmo que Jesus nos ensinou? Baseado no livro Revisão do Cristianismo. O palestrante de hoje é o Dr. Francisco de Assis Cajazeiras, formado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, professor na Universidade de Fortaleza e na Faculdade Integrada do Ceará, escritor espírita e fundou o Instituto Cultural Espírita do Ceará, do qual é o atual presidente. Minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. É uma alegria muito grande aqui compartilhar esses instantes. É sempre muito bom fazer novos amigos, rever os amigos, mas em especial nesta noite, porque aqui estamos a comemorar o centenário de um dos maiores nomes do Espiritismo, do movimento espírita, não apenas no Brasil, mas do mundo inteiro. O professor José Herculano Pires é indiscutivelmente responsável pela orientação de grande número de espíritas no Brasil inteiro. Porque quando se começa a estudar Allan Kardec, quando se tem um propósito de entender o Espiritismo em suas bases, indiscutivelmente se encontra Herculano. Herculano que foi esse grande nome em defesa da doutrina espírita, que esteve sempre com coragem e até muito mal compreendido pelo movimento espírita, em decorrência exatamente disso. Então é uma alegria muito grande estar aqui entre vocês, estar aqui com vocês, falar para outros nossos irmãos que admiram e entendem o pensamento de Herculano, que nada mais é do que um pensamento consolidado nas bases espíritas de respeito a Jesus e a Kardec. É muito comum a gente ouvir aqui e ali afirmativas contrárias aos objetivos, ao significado e às características da doutrina espírita. Então, tanto contraditores, inimigos gratuitos e, às vezes, até mesmo companheiros de dentro dos arraiais espíritas afirmam e se debatem, às vezes, com grande firmeza para retirar o papel dentro das diversas áreas cobertas pelo pensamento espírita. Então é muito comum a gente ouvir assim: o Espiritismo não é religião e o Espiritismo não é cristão. Isso especialmente vem, naturalmente, dos contraditores, dos inimigos, mas também daqueles que se dizem espíritas e entendem o Espiritismo de outra forma. Mas será mesmo que se poderia, pelo menos, pensar no fato de o Espiritismo não ser cristão? O cristianismo tem algo a ver com o Espiritismo? Kardec e os espíritos falaram algo a esse respeito? Porque às vezes parece até que nem falaram. Porque há companheiros que dizem: o Espiritismo não é cristão. Para a gente começar a falar sobre isso, eu acho que é interessante compreendermos o que é cristianismo. E quando é que surgiu o termo cristão? Tudo leva a crer, se considerarmos o que nós temos como informações acerca do cristianismo, ou seja, o Novo Testamento, tudo leva a crer que foi Lucas, o evangelista, discípulo de Paulo de Tarso, que se abeberaram, os dois, em informações notadamente a partir de Pedro.
Nos Atos dos Apóstolos, nos capítulos 11 e 26, nós encontramos o termo cristão. Então parece que foi Lucas que cunhou isso. É certo que existem muitas discussões. Uns dizem que partiu a ideia de chamar os seguidores de Jesus de cristãos. Essa ideia partiu até de inimigos que usavam o termo de forma pejorativa. O certo é que a palavra cristão, como todos nós sabemos, ela é uma palavra que vem do grego, depois passando pelo latim, Christos, Christus, e que é uma palavra utilizada para o significado de Messiá, ou Messias, ou ungido, o enviado por Deus daquele pensamento mitológico hebraico. Então, esse termo foi só depois que aparece. No começo, os seguidores de Jesus eram simplesmente os seguidores, os discípulos, os homens do caminho, porque o cristianismo de início era entendido como o caminho. Então, os homens do caminho. Mas é interessante, do ponto de vista histórico, que a gente entenda isso, porque a partir daí, as concepções do cristianismo, porque se o cristão é o seguidor do Cristo, o cristianismo é a doutrina supostamente de Jesus, supostamente desse Messias. E é óbvio que o pensamento crístico, ele estava muito além da nossa capacidade de entendimento. Como, aliás, todo pensamento que se antecipa, porque a espiritualidade, ela no primeiro momento em que os primeiros albores de entendimento se fazem presentes na humanidade, a espiritualidade maior já envia um responsável para disseminar, para estimular, para fomentar esse pensamento. O professor Herculano Pires, em uma comunicação que nos trouxe mediunicamente, ele fala que existe, do ponto de vista do saber teológico, um planejamento da espiritualidade. Porque as revelações, como ensinam os espíritos e como bem organiza Allan Kardec no livro A Gênese, então essas revelações que podem ser localizadas ou universais, objetivas ou subjetivas, de qualquer maneira, essas revelações, elas são um plano da espiritualidade maior. Quer dizer, os espíritos, tendo à frente o próprio Jesus de Nazaré, que conduzem o progresso no planeta, que acompanham o nosso crescimento anímico, nós que estamos aqui tramitando evolutivamente nas cercanias planetárias. Então, eles fizeram um plano. E, obviamente, esse plano conta com a nossa participação. E é por isso que Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, divide as revelações principais naquelas que nós conhecemos. A primeira com Moisés, a segunda com Jesus e a terceira com o advento do Espiritismo. E cada uma delas aproveita um determinado potencial de desenvolvimento da consciência, especialmente do saber teológico, do saber acerca das coisas divinas. Aproveita esse potencial para iniciar o processo. Ocorre isso com Moisés. Já Abraão havia trabalhado isso por mediunicamente ter recebido do próprio Jeová, que eles entendiam como sendo um Deus. Aliás, para Abraão, ele era um Deus, um dos deuses, porque Abraão não era monoteísta, ele era monólatra. Ele era de um clã que adorava o Deus Jeová, mas à época era comum o politeísmo. Então, Abraão ouviu aquela mensagem e preparou uma nação para a posteridade. O propósito era o quê? Era desenvolver o pensamento monoteísta. Era desenvolver a ideia acerca da divindade, das coisas espirituais. E Moisés, ele então toma sobre si, reencarna com a missão de
favorecer o desenvolvimento do monoteísmo. Alguém fala assim, Moisés tinha a missão de libertar os hebreus. Na verdade, não. Libertar os hebreus foi consequência da sua missão, uma necessidade para isso. Porque os hebreus, eles eram monólatras. Portanto, tinham uma tendência a acreditar em um Deus, apesar de acreditar também em deuses outros, de outros povos. Mas eles não cultuavam, eles não adoravam esse Deus, esses deuses. Então Moisés tem essa missão de estimular, de trabalhar o monoteísmo. E, obviamente, relacionar esse propósito com as leis que iam sendo formatadas para até ajustar o povo hebreu, mal acostumado pelas experiências politeístas no Egito. Todo aquele tempo, de certo, influencia. E o Egito, à época, tinha uma religião que ainda se ressentia de um passado totêmico, animista, mas que já era politeísta também. Tinha vários deuses e tal. Então Moisés tem essa missão. Liberta o povo hebreu para ir consolidando essa ideia. Isso leva tempo, não acontece assim de uma hora para outra. Tanto que somente depois, com Isaías, é que a gente começa a perceber uma maior possibilidade de consolidação do processo. Mas Jesus vem no momento exato em que o monoteísmo estava articulado, porém, defeituosamente. Porque na tentativa de apreender essa concepção de um Deus único, os judeus agora, na época de Jesus, eles tinham antropomorfizado Deus, num processo natural de projeção anímica para tentar entender as coisas. O ser humano faz muito isso, ele se projeta na natureza, na tentativa de entender a natureza. E assim ele fez com Deus. Difícil entender Deus, então ele se projeta e cria um Deus à sua imagem e semelhança. E obviamente que Jesus vinha, digamos, melhorar essa concepção, purificar essa concepção. Porque era um risco, uma concepção de um Deus humano, por mais que você entenda que ele era infinito nos seus poderes, nas suas virtudes, mas o humano tem defeitos. E então Deus também tinha defeitos que quando apareciam era para temer. Então, quando ele se zangava na concepção hebraica, judaica, era para realmente sair de perto, porque vinha punição severa. Então, Jesus vinha amenizar isso. Claro que ele tinha que ter toda uma pedagogia no trabalho, nessa relação, e ele faz o que inteligentemente, ele coloca Deus como pai. E o pai, à época, lembremos, na sociedade judaica, era o ponto central do sustentáculo da família, era ele quem dava a vida, era ele, pelo menos da concepção dele, é quem dava a vida, é quem mantinha, é quem estimulava a profissão, enfim. Ele era o doador, ele era o mantenedor. Então, o pai, Deus é pai, é uma concepção mais amena, na tentativa de a gente sair dessa antropomorfização de Deus e caminhar para uma ideia mais ampla, mais profunda. Mas, além disso, Jesus já aproveitava para falar do mundo espiritual, porque os judeus não entendiam isso. Eles tinham uma noção de vida após a morte, mas era confusa. Onde? Como? Quando? Eles não entendiam muito bem. Jesus veio falar do mundo espiritual. Lembram? O reino de Deus não está da terra, não é daqui. Está dentro de cada um. Mas ele fala, eu vou para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então ele dá os primeiros ensaios no entendimento de que existe um mundo além do físico. Um mundo que não é da terra, portanto. E claro, na construção de tudo isso, pelo seu acendrado amor, ele contagia a que nós possamos desenvolver os potenciais de afetuosidade, que é o que nos caracteriza mais fortemente como filhos de Deus. Então Jesus
traz essa mensagem. Era preciso que ele, como sendo o espírito mais elevado aqui na Terra, responsável pelos nossos caminhos, era preciso que ele viesse, porque essa marca do espírito puro, ela se mantém ao longo dos séculos e dos milênios. Aquilo que Jesus falou em sua época ainda ecoa no psiquismo, na nossa atmosfera psíquica até hoje, a despeito de tudo que aconteceu de lá para cá, coisa que ele também já previa. Mas nós sabemos que a empolgação do cristianismo que se formava, daqueles seguidores de Jesus, essa empolgação não encontrou eco dentro da sociedade judaica. Até pelas viciações, pela postura fechada, orgulhosa daqueles que dominavam a teocracia judaica. E por isso, a mensagem de Jesus, que vinha para reformar o judaísmo, no sentido de que o judaísmo, que já era um trabalho, lembram daquilo que eu falei? Do planejamento, primeira revelação, segunda revelação, terceira revelação. Então, já era preciso, esse era um trabalho de monoteização, porque a partir da monoteização é que nós poderemos verdadeiramente nos sentirmos, nos entendermos como irmãos. Enquanto nós pensarmos que o meu Deus é diferente do seu Deus, e que o meu, por consequência, que eu sou melhor do que você, todo mundo pensa assim, o meu é melhor do que o seu, é maior que o seu, enquanto nós mantivermos esse pensamento, nós teremos os litígios, nós teremos o orgulho, nós teremos até as guerras, nós sabemos disso. Então, somente quando nos conscientizarmos que somos filhos de um Deus único, que é Deus para todos, que ama todos, é que nós nos sentiremos verdadeiramente fraternos. Teremos um sentimento mais amplo e começaremos a olhar um para o outro diferentemente. Então, essa postura, esse comportamento veio para isso, para transformar o mundo. Porém, nós sabemos que as imperfeições ainda reinantes acabaram por distorcer o pensamento de Jesus. Era uma ideia de reformar o judaísmo, porque o judaísmo já tinha iniciado o processo de estímulo, de contágio de pensamento monoteísta com aqueles que eram levados escravos. Quer dizer, a espiritualidade aproveita tudo para disseminar as ideias. Então, eles eram escravizados e eram expatriados. Então, a diáspora permitia que o pensamento monoteísta começasse a estimular outros povos. Mas o orgulho impediu que o judaísmo aproveitasse aquilo que Jesus trazia para reformar o judaísmo. E os discípulos de Jesus, que não tinham nenhuma responsabilidade para com o poder, assim como o próprio Jesus, apesar de tudo, e o Herculano fala isso muito bonito no nosso livro Revisão do Cristianismo, quando ele diz assim, esperava-se a todo instante quando Jesus nasceu, a época que Jesus nasceu, os judeus, eles tinham uma sensação de que o Messias estava por vir. Mas Jesus nasce, na opinião dos judeus, um anti-Messias. Porque ele, primeiramente, nasce de uma família pobre, humilde, de um carpinteiro. Um carpinteiro que já era um homem de idade mais elevada, casado com uma mulher mais jovem. E mais, Jesus não tinha nem a primogenitura, porque quando ele nasceu, Maria já tinha outros filhos. Pelo menos é o que a gente encontra nos próprios evangelhos. E aqueles que querem, por exemplo, dizer que Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo e que Maria era virgem do ponto de vista físico, esses têm que fazer toda uma contorção
ginástica mesmo, para dizer que aqueles não eram primos. Na verdade, não eram irmãos, eram primos. Quando é dito claramente que eram irmãos de Jesus, Jesus nem era o primogênito. Então, o que acontece? A primeira, quando nasce o bebê, a criança, Jesus nasce, chega ao mundo, a empolgação natural dos seus pais, daqueles mais próximos, na expectativa de um Messias, vai se esvanecendo com o tempo. Só vai aparecer mais uma vez quando Jesus, no ato de virilização, ele vai então ser sabatinado pelos rabinos. E nesse momento ele se sobressai pelo seu conhecimento. Porque nós, espíritas, sabemos que um espírito puro, como assim o é Jesus, ele traz no seu inconsciente toda aquela camada de conhecimento, de entendimento, a sabedoria que se exterioriza naturalmente, independente do corpo físico, do cérebro atual. Então Jesus encanta, mas acaba também causando um mal-estar. Porque esse jovem, esse garoto, vem de onde? Qual é a sua origem? Afinal de contas, o Messias tem que ser nobre, da família de Davi. Pelo menos é o que as escrituras estavam a dizer, as previsões. Então esse não era. E Herculano até cita as manobras para desfazer a possibilidade daquele ser o Messias. E aí vem, por exemplo, o mito da morte dos primogênitos. Jesus nem era primogênito. Depois vem o mito, a história, quer dizer, a calúnia de que Maria deveria ter tido um caso com um legionário romano, o Pantera, e que Jesus era filho deste homem e não de José. Uma série de tentativas para malograr a possibilidade daquele garoto ser entendido como Messias. Jesus volta ao seu cotidiano, porque ele não vinha transgredir a lei, pelo contrário, estava ali para que a lei se cumprisse, e ele só começa a aparecer quando inicia verdadeiramente o seu messianato no tempo justo, no tempo certo. Mas observe o perfil daquele homem. Ele poderia muito bem, com o seu conhecimento, aproveitar desse conhecimento para tirar algo em seu favor e se infiltrar dentro do rabinato. Ser alguém destacável, mas ele prefere ser um rabino popular. Ele prefere não estar comprometido com o farisaísmo. Por quê? Porque o farisaísmo estava profundamente enfermo. A maneira de vir a religiosidade era outra. E Jesus sentia isso, percebia isso. Então, ele começa a falar naturalmente ali, vivendo dentro de uma circunscrição cultural. Ele tinha que agir culturalmente, ele tinha que conhecer as escrituras, viver como um judeu na época. E por que ele nasceu lá? Por uma coisa muito simples. Da mesma forma, a mesma razão porque o Espiritismo nasce em Paris. Porque ali é onde se encontrava a maior possibilidade de entendimento da grande proposta que era a monoteização. Se ele nasce em Roma, com toda a pompa, era muito mais complicado, porque ele encontrava muito maior resistência. Então ele nasce entre os judeus, como judeu. Mas ele é, como eu dizia, simplesmente descartado. Os seus ensinamentos que batiam diretamente com aquele comportamento anti-espiritual dos fariseus e que, por consequência, comprometiam toda a comunidade, fez com que eles rejeitassem Jesus. Mas os discípulos, eu dizia, eles eram homens simples, de um modo geral.
com exceção de Paulo de Tarso, que passa a ser seu discípulo depois da sua desencarnação. Chegou atrasado no módulo. E é preciso Jesus aparecer para ele e dizer: homem, como é que fica? O que estás a me perseguir? Vieste com outro objetivo. Mas Paulo se deixou levar, se empolgar por conta da lei, da Torá. Então, Paulo era realmente um homem culto. Mas os demais discípulos de Jesus, se nós entendemos apóstolos, aqueles mais próximos, que Jesus convidou para pregar o Evangelho, é isso que significa a palavra apóstolo, quer dizer, os enviados, porque discípulos Jesus tinha muitos, apóstolos são aqueles mais próximos, que ele entendia que tinham condições para levar a palavra da Boa Nova. Mas eram homens simples, porém homens de grande fibra, com grande amor por Jesus, muito compenetrados no serviço de divulgação, de difusão. Por isso a mediunidade foi extremamente importante, com o eclodir dos dons mediúnicos, notadamente no fenômeno de Pentecostes. Porque os espíritos participaram para e passo na construção do processo de difusão da mensagem de Jesus. Ainda assim, apesar disso, os próprios mitos que eram característicos da época, mitos pastoris, eles eram uma tentativa, e é preciso lembrar, que apesar da distorção feita especialmente pelos autores intelectuais e materialistas dos nossos tempos, acerca do significado dos mitos, e o professor Herculano Pires, de maneira brilhante, discorre sobre isso, nesse seu livro, tem um capítulo só sobre essa questão, dentre os 13 capítulos. Então, o mito para o materialista seria o quê? Seria simplesmente uma ideação, algo que o indivíduo cria por necessidade de entendimento, mas ele cria. Mas muito mais por necessidade de sobrevivência. Porque para eles, os deuses e Deus são criados para fortalecer as necessidades de cada um. Ou seja, já que eu estou desesperado, não tem para onde eu ir, eu estou aqui refém da natureza, a qualquer momento posso morrer, então eu tenho que me apegar a algo. Era isso? É assim que muitos materialistas pensam. Porém, muitos estudiosos, muitos filósofos, até sociólogos, começaram a imaginar o seguinte: na verdade, o mito ele é baseado no real. E esse é o pensamento espírita. O mito, ele se baseia objetivamente. É algo objetivo, é algo presenciado, é algo sentido. Agora, é uma busca, é uma tentativa de explicar aquilo que momentaneamente é inexplicável. Então, o gosto pelo mito ainda é muito presente nos nossos tempos, porque nós pensamos que somos seres contemporâneos. Numa sociedade de alta tecnologia, de um conhecimento científico plus em relação a todas as outras épocas, mas é incrível como nós muito frequentemente continuamos trazendo do nosso inconsciente, daqueles arquivos, os arquétipos, como dizia Carl Gustav Jung, desses arquétipos nós ainda continuamos assim, mitificando. Querem ver? Chico Xavier. Nós convivemos com o Chico Xavier até pouco tempo atrás. Vocês já perceberam como já existem correntes de mitificação do Chico? Quer dizer, pensam que estão fazendo algo positivo? Não. Pelo contrário. O Chico não precisa ser mitificado. Porque o trabalho que ele realizou fala por si mesmo. E assim foi acontecendo com Jesus. Primeiramente, os próprios coevos de Jesus, os seus discípulos mesmo, eles tinham uma mentalidade da época. Além de ter uma mentalidade da época, eram pessoas de uma cultura muito, muito baixa,
pouco desenvolvida. Além disso, eles tinham uma natural propensão ao mítico. Até porque o orientalismo tem essa tendência de figurar, de metáforas, de símbolos. Então, o que aconteceu? Para suprir, e sem entender muito bem, que as ideias, os pensamentos, as predições contidas no Antigo Testamento precisavam ser compreendidas mediunicamente. Porque o profeta, assim como o médium, ele não é uma pessoa infalível, primeiro. Segundo, por melhor que ele seja, ele é intérprete. Quem pensar que vai receber, através da mediunidade, algo 100% do espírito comunicante, está completamente enganado. Jamais vai aceitar nada que vier através da mediunidade. Por quê? Porque o médium, ele é o intérprete. Ele está ali num processo de comunicação, onde o emissor é o desencarnado e ele é o receptor. Ele só precisa trabalhar a sua mediunidade para ser o intérprete o mais fiel possível, mas vai ter coisa dele, vai ter a cor. Allan Kardec falava disso de maneira maravilhosa. Ele diz assim, o médium é como um vidro. Se for um vidro que se permita atravessar pela luz, ótimo, vai ser um bom médium. Mas lembrem, tem os vidros mais azulados, outros rosados, outros esverdeados. A luz é branca, passa através dele, ilumina o outro lado, mas recebe a sua coloração. É uma relação, digamos assim, de simbologia muito importante para o entendimento. Quer dizer, a luz é a luz, continua sendo luz, mas tem uma cor, a cor do vidro. Assim como a comunicação do espírito tem a cor do médium. O médium deve se preparar para ser o mais fiel para o seu comunicante, mas tem sempre a sua cor. Por isso, uma comunicação do Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, através do Chico Xavier e outra através do Divaldo Franco, vai ter algumas diferenças, essa comunicação. Por quê? Porque tem a cor do Divaldo, tem a cor do Chico. Mas os nossos irmãos lá, daquela época, nem entendiam o que era mediunidade. Sabiam só que Deus, na sua concepção, o espírito que se comunicava era Deus, era Jeová. Sabiam só que ele estava afirmando tal ou qual coisa, que devia ser entendida ao pé da letra, porque só o espiritismo muda isso. Muda porque nos permite estudar cientificamente a mediunidade. Porque aplica uma metodologia científica compatível para o entendimento dela. E entende essas nuances. Para eles, era sempre Jeová e era sempre para ser cumprido 100%. Quer dizer, não tinha possibilidade de modificações através do médium. Por isso, aquelas previsões, aquelas profecias de que o Messias teria essas ou aquelas características, muito naturalmente ao sabor do próprio médium, do próprio profeta, que estudioso das Escrituras, estudioso da Torá, de certo que entendia que aquele Messias deveria nascer com poder, deveria ter uma postura bélica, como aliás era interpretado o próprio Jeová, o Deus guerreiro dos judeus, deveria, portanto, ter outra maneira de ser e nascer da linhagem do rei Davi. Então isso é impregnado, mas eles não entendendo o que é que fizeram, começaram a criar o mito Jesus. Já nos primeiros tempos, naquilo que nós chamamos de proto-cristianismo, que é o cristianismo dos 3 primeiros séculos, os discípulos foram tentando adequar a figura de Jesus, o homem Jesus, àquilo que as profecias informavam. Então, se ele deveria ser da linhagem do rei Davi, então vamos fazer o seguinte, José vai ser da linhagem do rei Davi. Mas ele precisava ter nascido naquela cidade, lá em Belém, na Judéia. Mas o casal estava em outro lugar.
estava na Galileia, logo na Galileia. Vocês imaginam o que é ser da Galileia naquela época? Porque ali estavam principalmente os gregos que compunham aquela população que se miscuía com os judeus. Há até quem diga, outro mito, tentando caracterizar Jesus como um homem de olhos azuis, cabelos castanhos, elevado à altitude, alvo, quer dizer, o Jesus europeu. Então, não é porque Jesus nasceu na Galileia, e lá nós tínhamos muitos gregos. Alguém já tenta fazer isso. Então, pouco a pouco, se foi construindo um Jesus diferente. Jesus já nasceu em Belém. Quer dizer, já inventaram uma história que os romanos estavam fazendo um recenseamento que não consta na história, só consta bem depois que Jesus nasceu, muito depois, e historicamente se acha que Jesus nasceu foi antes do Cristo. Olha essa confusão, né? Jesus nasceu antes do Cristo, imaginem só. Isso é importante que a gente pense, que daqui a pouco eu vou discutir um pouco sobre essa questão do Cristo. Então, Jesus já nasceu antes do Cristo. E o recenseamento que poderia ter acontecido é pelo menos 10 anos depois do nascimento oficial, que se acredita que ele teve. Portanto, coisa de 16 a 20 anos antes do nascimento de Jesus. Então, inventaram aquela velha da contorção, aquele jeitinho. Então, vamos mitificar para fazer com que Jesus realmente nasça em Belém, ser da linhagem de Davi, essa coisa e tal. E foi assim. Pouco a pouco, foi se formando um mito sobre Jesus. Jesus começou a deixar de ser ele. O homem Jesus, espírito que encarnou com aquela missão, com aquelas características que nós podemos perceber pela essência dos seus ensinamentos nos evangelhos, especialmente pelo ensino moral que Kardec lucidamente soube retirar dos evangelhos, quer dizer, separar, porque as outras 4 tendências eram tendências discutíveis, mas o ensino moral não, é incólume. Então, isso foi tudo sendo construído. Os próprios evangelhos, como nós já estamos vendo, foram sendo modificados pelos discípulos, porque, claro, além de tudo, como se não bastasse as suas próprias limitações, só passaram a escrever os evangelhos pelo menos 30 anos depois da desencarnação de Jesus. Por quê? Por outro equívoco. Entenderam que Jesus voltava já já. Eu vou ali e já volto. E esse já já para os espíritos, gente, pode botar tempo. A gente pensa assim, Kardec disse que vai voltar logo. Os espíritos disseram para ele, você vai voltar logo. Todo mundo achou que ele já tinha voltado. Não, não é assim não. O tempo no mundo espiritual é outro. Então eles ficaram pensando que Jesus voltava logo. Então deixa o mestre voltar. E com o tempo foi passando, eles começaram a se preocupar. Então quando foram escrever os evangelhos, já se haviam passado 30 anos. Pelo menos, que foi o de Marcos, que foi o primeiro a ser publicado, digamos, apareceu, de acordo com os estudos dos historiadores, que se interessaram principalmente por esse lado da pesquisa a partir do século XVII, especialmente os pesquisadores, historiadores alemães. Então eles começaram a ver esse evangelho que não existe mais, que é o proto-Marcos, quer dizer, é o verdadeiro evangelho de Marcos, que escreveu aquilo que Pedro passou para ele, porque ele tinha uma relação, uma ligação com Pedro. Então, os próprios evangelhos foram escritos bastante tempo depois, e depois os próprios discípulos foram colocando a sua maneira de ver as coisas. É certo que muitas coisas ficaram semelhantes, porém, o tempo passou mais. E o cristianismo começou a se expandir. Quer dizer, aqueles ensinamentos de Jesus, que contava com vontadosos discípulos, porque, claro, que no pouco a pouco, os primeiros, os apóstolos, foram desencarnando, porque não podiam viver mais do que o tempo certo.
Mas eles legaram para aqueles outros que os acompanhavam. E começou a haver uma expansão pelo mundo. E, naturalmente, que o mesmo caminho, Herculano fala isso no livro que me deu a honra de psicografar, o mesmo caminho, aquelas coisas que a espiritualidade, a gente às vezes não entende e é explicado pela espiritualidade. O mesmo caminho que os romanos, em sua ânsia de poder, em sua postura guerreira, de dominação, o mesmo caminho que eles fizeram na direção da Palestina, foi esse mesmo caminho aproveitado pelos discípulos de Jesus para levar a mensagem de Jesus para os romanos e, consequentemente, para o mundo. Nós sabemos que Paulo de Tarso foi um dos maiores destaques disso. Mas a entrada dos ensinos de Jesus em Roma também deu-se num momento específico. Roma estava em decadência. Era uma nação ávida por respostas. O seu povo estava ávido por respostas, assim como nós estamos hoje no mundo. Então estavam querendo alguma coisa diferente. O politeísmo, apesar de vivido, experimentado e ter dado lá o seu contributo no entendimento, na sua relação com o mundo espiritual, mas ele estava desgastado, ele já não respondia àquilo que antes satisfazia. Então o cristianismo, ele se expande para Roma no momento em que Roma está precisando do cristianismo. É certo que houve inclusive um certo embate, porque uma outra religião estava aparecendo mais ou menos na mesma época. E até Santo Agostinho, por exemplo, se bandeou para esse outro pensar religioso. Mas, no final das contas, o cristianismo adentra Roma com os seus discípulos. Só que essa miscigenação de pensamentos, quer dizer, esse sincretismo que vai pouco a pouco se fazer, considerando que Roma, apesar de em decadência, ainda era o centro do mundo, apesar de todo o processo de perseguição das hordas, que entendiam assim como hordas, na verdade eles que eram os dominadores, que exploravam e tudo mais, mas nós temos os bárbaros ali sempre muito próximo dos romanos, e até porque eles já não trabalhavam mais, o seu exército era composto por bárbaros, o que não é nada bárbaro para eles. Então eles ainda eram um poder. E isso faz com que Roma assimile o cristianismo. Há as lendas, porque nós sabemos muito bem que o primeiro imperador romano, e havia uma grande discussão de quem seria imperador, uma disputa muito grande, mas isso não vem ao caso. O que importa é que o primeiro imperador romano, que abriu os braços para o cristianismo, porque até então os cristãos eram perseguidos, e alguns dos imperadores eram muito cruéis com os cristãos, mas o primeiro que abriu os braços foi Constantino I, Constantino Magno, Constantino o Grande. E a lenda reza, o pensamento lendário existe, que ele estava prestes a travar uma batalha importante e não teve um sonho na noite anterior à batalha. E nesse sonho ele via uma frase escrita. E nessa frase era simplesmente com esse símbolo, em latim, naturalmente, com este símbolo vencerás. E o símbolo era a cruz. É certo que a gente fica meio preocupado porque o símbolo inicial dos primeiros cristãos era o peixe. Depois é que a cruz foi tomando essa conotação, mas com as mudanças que aí iam acontecendo. No entanto, a lenda diz que foi assim, e no outro dia ele mandou pintar os escudos dos soldados como uma cruz e venceu a batalha. E quando voltou para Roma,
ele já começou a enxergar os cristãos de outra maneira. Apesar de dizer assim, Constantino nunca se tornou verdadeiramente cristão, mas há controvérsias. Uns dizem, ele aproveitou-se dos cristãos, mas só foi se batizar quando estava prestes a desencarnar. Mas era comum eles fazerem isso. Olha o pensamento. Eu vou segurar porque eu sei que pelo batismo eu me livro dos pecados. Então deixa eu pecar, né? Quando estiver pertinho de morrer, não tem mais jeito de eu pecar e eu me batizo. Tinha muito disso também. Então fica uma discussão. Era política a postura do Constantino ou era religiosa? Porque antes ele já tinha seguido outras religiões. Ele adorava o Deus Sol. Dependendo de quem ele estava servindo, de quem ele precisava envolver, ele adorava aquela religião. De qualquer maneira, foi então Constantino I, no ano de 313, portanto no início do século IV, que permitiu o culto cristão, permitiu que os cristãos se reunissem livremente. E em 391, Teodósio I, que agora já era o outro imperador, adotou o cristianismo. Aí foi complicado. Ele adotou o cristianismo como religião do Império Romano. E aí o cristianismo passou de perseguido a perseguidor. Isso fez com que essa romanização do cristianismo fez com que o imperador, que ainda era o imperador de Roma, e ainda era o sumo pontífice, ou seja, era um deus. Quer dizer, esse título de sumo pontífice para o imperador romano significava ele era um deus encarnado. Era um avatar naquela concepção indiana. Então, ele manteve o título de sumo pontífice até desencarnar, o caso do Constantino. E o que acontece é que, apesar disso, e por isso mesmo, ele foi começando a organizar a coisa. Como é que é? Está havendo discussão se Jesus, qual é a natureza de Jesus? Que é isso? Vamos reunir que Jesus é Deus, gente. Reunamos aqui os principais líderes do cristianismo e vamos determinar. A partir de agora é assim, não tem esse negócio não. Nós vamos ditar as normas e quem quiser ser cristão vai ter que aceitar. Quem não tiver vai se ter conosco. Aí começou a acontecer. Já com Constantino, apesar de todo aquele murismo, ou seja, em cima do muro, segundo alguns, ele reuniu no ano 325, portanto, 12 anos depois que ele abriu a guerra, a batalha dele, foi 312. 313, quando ele voltou para Roma, ele abriu o espaço para os cristãos. 315, ele então começou a dizer que, na verdade, é preciso mudar. E aí transformaram Jesus em Deus. Aí começou uma confusão. Jesus dizia que Deus é único. Não, mas agora Deus são 3 pessoas. E esses mitos que foram sendo retirados de várias religiões do Egito, o mito de Osíris, Ísis e Horus, só que no cristianismo ficaram 3 homens. Quer dizer, o Espírito Santo ninguém sabe até aqui, mas pelo menos pelo nome Espírito Santo deve ser homem, masculino pelo menos. É uma pomba, mas, enfim, a gente não sabe. De qualquer maneira, deram um jeitinho de resolver o problema colocando Maria para ser a mãe de Deus. É mais do que o Deus, está resolvida a questão. Então, nós passamos a ter os 3 deuses, 3 pessoas num só Deus, e ainda Maria sendo a mãe de um deles, e o que ela pedir, ele faz. O que aconteceu é que durante todo esse tempo, e especialmente no ano 607, o professor Herculano Pires fala no livro Revisão do Cristianismo, Focas, o imperador, o nome é esse mesmo, Focas, ele resolveu determinar que o papado romano é que era o chefe do movimento, dando prioridades e algumas prerrogativas para esse papado, para o clero de Roma. E dessa maneira nós fomos tendo um cristianismo que cada vez mais se distanciava de Jesus. Eu chamo de cristianismo dogmático. O professor chama de cristianismo oficial, no seu livro Revisão do Cristianismo. De tal maneira
que quando alguns dizem que nós não somos cristãos, eu pergunto, o que é que você entende por cristão? Se você entender que cristão é o que o cristianismo dogmático, oficial, fala, ou seja, que Jesus é Deus, que são 3 pessoas num só Deus, que o sangue de Jesus vai salvar todo mundo, enfim, aquele cristianismo que trabalha com rituais, com sacramentos, se for isso, eu não sou não. Se for isso, o espiritismo não é cristão. Mas se você compreender cristianismo como uma doutrina que trabalha, que vive, que sente, que dissemina os ensinos de Jesus, se nós compreendermos cristianismo como uma doutrina de Jesus, o espiritismo é cristão. Porque o espiritismo é inegavelmente, Allan Kardec assim o afirma, os espíritos, e naturalmente que Kardec está baseado no ensino dos espíritos, os espíritos também dizem, o espiritismo é o cristianismo que retoma o seu lugar. O professor Herculano Pires, em outro livro, ele diz que os evangelhos, são a sequência natural do Antigo Testamento e que o Livro dos Espíritos é a sequência natural dos evangelhos. E se observarmos bem, o meu tempo eu sei que já está terminando, mas se observarmos bem, o Espiritismo contém todo o Evangelho de Jesus, analisado não apenas em o Evangelho segundo o Espiritismo, não se enganem, também, especialmente, mas o Livro dos Espíritos traz a explicação dos ensinos fundamentais de Jesus, desde o Deus único até a evolução, até o saber. Nós entramos numa fase em que a própria ciência que negou Jesus, que negou a historicidade de Jesus, que afirmou que Jesus era um mito criado por um grupo de pescadores ignorantes, nécios, na Galileia, e que inexplicavelmente ganhou o mundo. Inexplicavelmente, imagina, uma seita de ignorantes, pescadores, homens muito simples, iniciada lá daquele lugar que na época não tinha nenhuma importância, ganhou o mundo, mudou a história do mundo. Mas os historiadores, especialmente os franceses do século XIX, inclusive contemporâneos de Allan Kardec, e um deles citado pelos espíritos, nós encontramos essa afirmativa no livro Obras Póstumas, e o professor reporta isso no seu livro, que é Ernest Renan, que escreveu um dos livros sobre cristianismo, a vida de Jesus, mas um outro francês, depois de Renan, que é Charles Guineberg, que escreveu um livro Le Christ, também muito interessante, apesar de alguns enganos, claro, assim como o próprio Renan, que existia uma visão diferenciada, não era uma visão espiritual, mas foi bom, porque ambos afirmam, Jesus viveu, Jesus não é um mito. O que ocorreu é que mitificaram Jesus. O Cristo passou a ser sinônimo de um outro ser. Já não é mais o homem que viveu entre os judeus, que nasceu em Nazaré. E o professor diz no começo desse livro que existe uma diferença profunda entre o Jesus de Nazaré, filho de José e Maria, para o Jesus Cristo. Vejam que não é nem Jesus o Cristo, que seria Jesus o Messias, não. É Jesus Cristo, passou a ser sobrenome, não mais adjetivação, entre o Jesus Cristo, nascido a partir da estrela da Virgem, da linhagem do rei Davi, na cidade de Belém, na Judéia. É preciso mudar, é preciso revisar profundamente o cristianismo, porque essa tendência do cristianismo nos levou a uma série, apesar de, é claro, nós não podemos negar que apesar de tudo isso, o cristianismo deu uma colaboração fantástica para o mundo, mas nós tivemos graves problemas. As grandes guerras têm a ver com
o cristianismo não ter atingido o seu objetivo, não ter levado os homens a se entenderem como irmãos. Nós temos as pessoas descrentes, desesperançadas, porque o cristianismo dogmático não evoluiu, ele estagnou nos dogmas. Então, as pessoas começaram a precisar de mais. Lembram dos romanos que precisavam de algo mais porque o politeísmo já não era suficiente? Nós vivemos isso. Daí as pessoas saírem das igrejas, saírem das religiões, porque elas não respondem e procuram o cristianismo marginalizado, que o professor Herculano cita aqui, um missionário norte-americano da igreja metodista. Então é o Stanley Jones. Então, esse cristianismo marginalizado é o cristianismo verdadeiro, é o cristianismo de Jesus. E o Espiritismo tem esse espaço para que nós possamos construir. Nós não podemos negar esse direito, esse benefício à humanidade. E então vêm os espíritas e dizem, o Espiritismo não é cristão, não é religião, é só ciência, é filosofia. De que nos basta a ciência e a filosofia se isso não nos transforma, se isso não torna a nossa vida melhor, se isso não nos favorece a caminhada em busca da transcendência, em busca de Deus, em busca de nós mesmos. Muita paz a todos. Muito obrigado. Agora, quem quiser fazer pergunta, eu peço para solicitar o microfone. Muito obrigado, doutor Casageiras. Foi muito ilustrativa a sua explanação, bem abrangente. Na questão de levar ao pé da letra as escrituras, o professor Herculano costumava contar uma história que ele participou de um debate de televisão onde havia um pastor protestante e o pastor insistia que a Bíblia é a verdade. A palavra, o que está lá, é a verdade. E ele dizia, tem que ser interpretada. Não tem que ser interpretada. É a palavra de Deus. Aí o Herculano disse que ele abriu ao acaso a Bíblia e caiu num ponto lá, num versículo que dizia, se o teu filho peca contra a divindade, mate-o. Ele falou, pastor, e isso? Ele falou, bom, aí tem que interpretar. A questão da interpretação literal está presente até hoje na sociedade contemporânea. Ou seja, e muitas vezes até dentro do próprio Espiritismo. Ou seja, é a falta que nos faz essa compreensão que o senhor nos traz. Obrigado. É interessante, só para eu rapidamente dizer alguma coisa, e isso uma vez um evangélico abordou, a gente não discute religião com alguns religiosos, porque eles não querem saber do pensamento, eles querem impor o deles. Eu digo, eu não quero impor o meu pensamento, se você quiser saber, me pergunta, que eu digo. Mas ele então ficou forçando, e ele começou a perguntar algumas coisas. O que o Espiritismo diz a respeito dessa passagem? Isso. E essa, aquilo. Então, era assim. Algumas passagens eram de uma interpretação, porque era claramente simbólica a afirmativa de Jesus. Outras eram mais diretas, mais objetivas. E ele fez a mesma coisa aí. Ele falou assim, mas peraí. Quando é uma coisa que interessa a você, você diz que é uma simbologia. Quando não, você fala direto. E aí, o que é que eu faço? Eu disse, a mesma coisa que vocês fazem, com uma diferença. É que o Espiritismo é racional. Ele observa a lógica, o bom senso, para fazer a interpretação. Exegeses, quer dizer, interpretação, são múltiplas. É verdade que a hermenêutica, aquela ciência que estuda o que aconteceu naquela época, daquela forma, ela é única. Mas a exegese, a interpretação, é de cada um. Porém, o Espiritismo fala de razão. Quer dizer, e nós sabemos, infelizmente, e eu peço até perdão, infelizmente a obra do professor é assim, vasta. Aquele livrinho fininho, que olha assim, aquele livrinho fininho, você tem informações que se perdem.
Então, teria muito mais a falar em cima do livro Revisão do Cristianismo. Mas o Herculano, às vezes eu chamo ele de Herculano assim, intimamente, quando eu estou mais distante dele. É verdade, não, ele está perto aqui. Mas, na verdade, o Herculano tem um capítulo que ele fala sobre a razão, tá certo? E obviamente, que ele trabalha ele mostra que, no ponto de vista, digamos, religioso, dogmático, a fé passou a estar acima da razão. Mas a razão é importante para explicar, para justificar a fé. Não é sem motivo que nós temos lá no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espiritismo encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, por quê? Porque para que a gente possa fortalecer e consolidar a fé, precisa da razão. E nós temos, uma oposição. Enquanto os cristãos dogmáticos tendem a colocar a fé como fim único, como uma coisa que você tem que desenvolver sem buscar a razão, porque tem medo da razão, os materialistas dizem o oposto, que a razão explica tudo. E nós sabemos que fé e razão precisam andar de mãos dadas para que possam realmente se complementar e que possam levar o indivíduo à maior compreensão do mundo. A fé solitária realmente ela enceguece. A razão, também solitária, nos torna titubeantes na direção da verdade. Obrigado. O senhor explicou muito bem a ligação do cristianismo com o romanismo. E aí que se introduziram várias coisas que são mantidas até hoje dentro daquilo que se diz cristianismo, principalmente o católico. Eu pergunto se Lutero já não foi um grande passo no retorno ao cristianismo nascente. E se o Espiritismo não completou essa obra, trazendo naturalmente o cristianismo puro de forma rediviva. Eu escrevi um livrinho chamado Elementos de Teologia Espírita. Até foi mal interpretado na época, mas eu tenho um professor para fortalecer. Eu disse, o professor já usou esse termo, o termo teologia. Existe uma teologia espírita. O pessoal tem mania de... Não existe ciência espírita. Eu estava vendo agora há pouco um espírita dizendo isso no jornal. Não existe ciência espírita. Não existe filosofia espírita. Não existe religião espírita. Quer dizer, não tem nada espírita. Não existe o espiritismo, então. Então, assim, é verdade que nós temos... que o que aconteceu com o cristianismo, esse cristianismo oficial, dogmático, apesar de tudo que ele colaborou, porque sempre teve muita gente importante, pessoas de boa vontade, Herculano fala isso no livro, o livro não é simplesmente uma crítica ácida, não é simplesmente algo contrário, é uma busca de reflexão, porque entendemos todos nós, até porque muitos de nós vivemos na igreja, no catolicismo, em outras encarnações, e muitos até nesta encarnação. Agora, não é por isso que a gente não vai ver o que está, obviamente, distante. Porém, nesse meu livro, eu falo claramente que Lutero é um precursor do Espiritismo. Eu acredito que os nossos irmãos evangélicos devem ficar malucos da vida quando ouvem isso. Mas eles me perdoem, mas a verdade é que sim. E eu mostro por quê. Porque Lutero, ele, apesar de, obviamente, porque os materialistas falam assim, o materialismo histórico fala, tudo tem a ver com a questão econômica. Foram os príncipes alemães, porque a igreja era a maior senhora feudal, quem tinha mais terras no território germânico, que os nobres germânicos, então, deram apoio a Lutero, e por isso ele conseguiu ser liberado, nem ser morto e a coisa toda. É verdade que teve isso, mas Lutero tinha realmente uma busca por encontrar o cristianismo de Jesus. Quer dizer, ele sentiu que aquele cristianismo, a que ele servia como um sacerdote, não era o cristianismo do Cristo. E ele começou a ver as distorções grotescas e ele se rebelou contra isso. Ele abriu espaço, primeiro, porque ninguém podia ler a Bíblia. Imagina só,
A palavra de Jesus, não estou falando nem do Antigo Testamento, estou falando do Novo Testamento. A palavra de Jesus era proibida, ninguém lia. Só quem lia era o vigário, na missa, e dando a interpretação dele, que era para ninguém interpretar do outro jeito. Vocês imaginam o cuidado que eles tinham, né? A preocupação, que era imensa. Então, para começar isso, Lutero mudou isso. Lutero fez com que acontecesse uma transformação na igreja do ponto de vista ético-moral, criando inclusive uma contra-reforma, é verdade. Ou seja, começou a igreja a endurecer para os seus integrantes, obviamente que também continuou perseguindo, enfim, mas ele abriu espaço para que outras mentalidades estudassem, fossem a fundo nos ensinos de Jesus. Então, dessa maneira, Lutero foi um precursor do Espiritismo. Ele abriu espaços para que, no século XIX, nós tivéssemos a possibilidade de entender o cristianismo da maneira como trazem os Espíritos. Não existe, o que a pessoa não compreende é o seguinte, é um processo. Não existe a religião. Existe religiosidade, prática religiosa de acordo com as necessidades e características evolutivas dentro desse contexto teológico. E tudo é um caminhar, nós somos uma humanidade, nós nos integramos. Hoje você nasce aqui no Ceará, amanhã você nasce em outro lugar. Aqui no Ceará não é aqui, bem aqui, do estado lá, aqui em São Paulo. Mas então outro você nasce na Alemanha e etc. Quer dizer, por quê? E você então tem experiências religiosas de acordo com tudo isso. Ou seja, não existe a religião que é a maior, que é a mais bonita, que é a melhor. O que existe são religiões que patrocinam possibilidades de exercício de religiosidade e busca de transcendência, que é o que nós buscamos através delas. Agora, isso não significa dizer que as religiões, do ponto de vista da configuração humana em que elas são construídas, têm lá os seus problemas, resultados do próprio ser humano, que é imperfeito. Não só isso, nada mais que isso. Parabéns pela sua palestra, obrigada pelos esclarecimentos, uma noite assim memorável. Me chamou a atenção a sua observação de que o Evangelho estaria presente na obra de Kardec desde o início. E a gente sabe que ele seguiu uma metodologia, começou pelo campo experimental, né, com as mesas girantes. Em que etapa aconteceu de Kardec buscar o Evangelho de Jesus? Os ensinamentos de Jesus estavam presentes. Kardec, como sendo um francês que tinha como religião dominante o catolicismo, e, ao mesmo tempo, tendo ido, ainda garoto, estudar com Pestalozzi, na Suíça, que tinha uma orientação religiosa evangélica, protestante, eles não gostam de chamar de protestante também. Então, claro que ele tinha essa abertura para essa visão. Porém, o trabalho dele foi científico. A partir do momento em que a ciência espírita ia se estabelecendo, porque Kardec, estudando o fenômeno psíquico, o fenômeno mediúnico, avaliando, analisando, ele foi criando a ciência, o professor fala inclusive isso, a ciência espírita é obra de Kardec. Porque a ciência espírita foi construída a partir da sua pesquisa. Obviamente que ele criou todas as possibilidades para que a ciência pudesse receber colaboração de outros pesquisadores. O professor também fala isso. Quer dizer, a Revista Espírita era um fórum de discussões internacional, esse fórum. Um fórum internacional de discussões em que Kardec podia ter contato, e aquela coisa que a gente entende pela espiritualidade, como é que pode, naquela época, a relação com várias partes do mundo, sócios da Revista Espírita em vários lugares do mundo. Então, por quê? Porque era preciso. Kardec, então, foi construindo a ciência espírita. Agora, a partir do momento em que esse fenômeno, o fenômeno era inteligente, era um fenômeno diferenciado. Não era simplesmente um fenômeno
que se repetia e que não tinha sentimento, pensamento, vontade própria. E a partir dessa interação é que foi criando-se aquilo que o Herculano chama a dialética do processo de construção da filosofia espírita, nesse processo de construção. Então, e os espíritos que se comunicavam, boa parte desses espíritos, ou pelo menos grande número, era ex-cristãos. Quer dizer, ex-cristãos tradicionais. Continuavam sendo cristãos, mas agora com uma visão diferente. E os ensinos de Jesus, não necessariamente falando do Evangelho, assim. Olha, lá no Evangelho segundo João, capítulo tal, não tinha essa busca, mas eles vão falando fundamentos do cristianismo que nós encontramos nos Evangelhos, desde a lei de causa e efeito, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, o perispírito, enfim. Tudo isso você encontra nos Evangelhos. E tudo isso está no Livro dos Espíritos, analisado de maneira científica e filosófica. Pluralidade dos mundos habitados, e assim vai. Então, aqueles que falam assim, o Espiritismo não é cristão, é preciso duas leituras. Primeiro, o Espiritismo não é cristão da maneira como se pensa assim. Cristo é a única saída. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, que alguns preferem dizer o caminho da verdade, da vida, mas aquilo que é colocado lá no Novo Testamento, eu sou o caminho, a verdade e a vida, atenção, ele não está falando da pessoa dele, está falando dos ensinos dele. Porque esses ensinos são ensinos de todas as religiões. O que é que o Espiritismo faz? Ele pega todos esses ensinos, que o Espiritismo não criou nenhum. Quem criou essas leis foi Deus. E desde há muito que nós convivemos com elas, claro que interpretando da maneira que podemos. O Espiritismo pega todas elas, que estavam mais ou menos esparsas em pensamentos filosóficos, religiosos no mundo, ele coloca tudo numa só doutrina. E dá um viés racional. Retira o mito. Aquilo que nós falamos, ele retira o joio em meio ao trigo do ensino evangélico e permite que nós possamos já agora, com a capacidade maior de análise, um pensamento mais profundo, abstrato, ele nos permite que nós possamos entender isso. Ora, se você pensar que nós estamos falando que o Espiritismo é cristão, do modelo cristão dogmático, não é. Mas se você entender que o Espiritismo é cristão como ensinos universais, que foram sintetizados especialmente por esse Espírito maravilhoso, os outros missionários são maravilhosos. Mas do ponto de vista de quem realmente construiu algo mais universal e mais liberal, nesse sentido, foi Jesus. De quem teve uma vida mais compatível com isso, foi Jesus, indiscutivelmente. Então, nesse sentido, o Espiritismo é cristão. Mas alguém fala, mas se eu disser que é cristão, o sujeito ali, que é de outra religião, não vai aceitar. Depende. Se você quiser gessar o pensamento da pessoa, como o cristianismo dogmático tem feito ao longo do tempo, ele vai se revoltar. Mas você deixa que ele pense, que é a proposta espírita. Pense, analise, não aceite, não, sem análise. Isso já passou. Isso de você ter que ter uma fé cega, dogmática nesse sentido de fé, já passou, querido. Agora você tem que construir a partir do seu entendimento, para que você possa aceitar aquilo que você tem condições. É isso nesse sentido que o Espiritismo é cristão, nesse universalismo de Jesus. Porque, por exemplo, Gutenberg, ele achava o seguinte, que aquele historiador que eu falei agora há pouco, ele achava que Jesus não era universal. Que Jesus ele tinha vindo simplesmente para os judeus. Que ele não tinha uma proposta de profundidade. Era um homem que vivia na sua época, muito inteligente. Só o que ele não compreendeu, e a gente até entende, é que Jesus, é claro que ele veio com uma proposta judaica, para o judaísmo. Por quê? Porque os judeus tinham as melhores condições para entender a sua informação, o seu ensinamento. Mas é claro que dentro daquilo que eu falei anteriormente,
de planejamento da consciência divina para o progresso do teológico, do pensamento teológico na humanidade, Jesus tinha uma ideia, sim, de que aquilo a partir dos judeus, que eram monoteístas ou próximos a isso, porque se vocês pensarem bem, são poucos os monoteístas ainda hoje. Você é muito mais monolátrico do que monoteísta, na verdade. Cuidado, porque é o meu Deus, não é teu não. É meu é melhor do que eu tenho, aí já não é monoteísta. Então, Jesus, claro que pensava nisso. Ele veio com essa missão, estimula, reforma, favorece a reforma. Ele mudou drasticamente o perfil do pensamento teológico judaico. Drasticamente. Ele até disse que ele não era um reformador, o Guineberg. A grande vontade dele é dizer que Jesus existiu. Realmente foi um homem, não é um mito. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que começar a analisar assim, se eu pensar dessa maneira fechada, dogmática, o Espiritismo realmente não é cristão, eu repito. Se nós pensarmos da maneira ampla do cristianismo de Jesus, é cristão e não vai ter problema com ninguém, porque respeita as convicções de cada um, estimula as reflexões e diz, pense, avalie e chegue à conclusão. Muito obrigado. Obrigado. Bom, eu queria então agradecer mais uma vez o Dr. Cajazeiras, agradecer a presença de todos, informar que a próxima conferência será no dia 12 de março, com o palestrante Wilson Garcia, sobre o livro Vampirismo. Obrigada e boa noite. Obrigado.